Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um sintoma de estresse pós-traumático, que é estar sempre alertas, conversando com alguns sobreviventes e também comentando no Instagram que eu tenho esse sintoma de estresse pós-traumático. Vieram muitos sobreviventes me falar que também tem isso, que também ficam alertas constantemente. Então eu resolvi trazer esse tema aqui para você saber se você sofre, né, com isso também. Porque eu acredito, gente, que praticamente todos os filhos e filhas de mães narcisistas têm esse sintoma, sabe? De estar sempre alerta, não conseguir descansar direito, dormir direito. Então eu achei algo assim importante e relevante para trazer aqui para vocês. Bom, primeiro de tudo, eu nem imaginava que isso era um sintoma de estresse pós-traumático. Foi justamente pesquisando sobre isso, pesquisando sobre o assunto, que eu fui perceber que esse, estado de alerta, de paranoia, de ficar ouvindo coisas, sei lá, imaginando coisas, é um sintoma de estresse pós-traumático. E na verdade, eu nem sei que palavra é a mais correta. Mas eu, por exemplo, que ainda estou em cativeiro, eu ainda estou vivendo o trauma, né? Assim como muitos de vocês que me assistem aqui. Então não sei nem se tem uma outra palavra diferente de pós-traumático, né? Porque infelizmente a gente ainda não saiu do trauma. De qualquer forma, né, muitos de nós vivem isso todos os dias. Eu vou explicar melhor para vocês o que eu quero dizer com isso. Quando a gente ainda mora com a mãe narcisista, que é o meu caso atual, né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela pode sair de casa, mas a gente nunca tem assim a certeza de que ela realmente saiu. Porque assim, gente, geralmente, né, quando você ainda mora com a mãe narcisista ou você, né, que já morou, deve se lembrar que quando ela sai é um alívio, né? Você respira aliviado, pelo menos você vai ter uns minutos, algumas horas de paz, porque elas nos aborrecem tanto, né, que quando elas saem a gente até respira um ar diferente em casa. É a energia ruim delas, né? Eu já falei até sobre isso num vídeo, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para vocês. Só que, ao mesmo tempo em que muitos, né, sentem esse alívio, também vem essa questão desse estado de alerta, dessas paranoias, de achar que ela realmente não saiu de casa ainda, que ela ainda está em casa e te enganou. Aí, quando já está num estágio mais grave, você começa a ouvir vozes, no caso ouvir a voz dela, achando que ela já está em casa ou já chegou em casa, ou então que nem saiu, né, só te enganou. Você escuta passos, tá? Escuta como se ela estivesse andando em casa. E quando vai ver, não é ninguém, não tinha ninguém. E isso, gente, eu não tô falando sobre espíritos, tá? Eu sei que tem muita gente que acha que é isso. Às vezes pode ser mesmo, gente, né? Pra quem acredita, né? Nas manifestações e tal. Mas eu acho que nessa questão não é isso, sabe? Eu acredito que seja a nossa mente pregando peças em nós. Tudo que a mãe narcisista faz vira gatilho para nós. A gente tem muitos gatilhos mentais, emocionais. E como eu disse, eu descobri que isso é um sintoma de estresse pós-traumático. Só que quando a gente ainda está morando com ela, ainda está vivenciando esse trauma, né? Isso acho que fica cada vez mais aflorado. A gente fica cada vez com mais medo dela realmente estar em casa. Por isso que a gente escuta como se ela realmente estivesse e aí depois percebe que ela não está. Eu não sei se a mãe narcisista de vocês já chegou a fazer isso, que eu vou contar aqui, mas a minha já fez. Então isso também é uma coisa que desencadeia essa paranoia, esse estado de alerta. Minha mãe narcisista já mentiu que ia sair e não saiu.
ela já disse que ia sair, vou sair tal horário, e não saiu. E eu acreditei. Então eu ia assim, né, confiante, respirar um pouco pela casa, sair um pouco do meu quarto, que é onde eu passo a maior parte do tempo. E aí ela do nada aparecia. E eu levava aquele baita susto. Isso já me gerou um gatilho ruim. E muitas mães narcisistas fazem isso pra enganar mesmo, tá, gente? Porque elas acham que a gente vai fazer alguma coisa assim extraordinária fora da presença delas, né? Quando elas não estiverem em casa. Elas são cheias de, né, enfim, ficarem criando coisas na cabeça delas. Então, tem muitas que fazem isso de propósito para realmente te pegar no pulo, vamos dizer assim. Como minha mãe narcisista é muito mentirosa, ela mente por tudo. Todas as vezes em que eu acreditei nela, principalmente de que ela não estaria em casa, que, né, que ela ia sair, todas essas vezes que eu acreditei, era mentira na maioria das vezes. E ela aparecia do nada, e ela já tinha desistido de sair, mas não tinha falado nada. Então, como ela aparecia assim de surpresa, sempre foi muito ruim pra mim. Eu já falei pra vocês o quanto ela mente, né? Fiz até um vídeo explicando pra vocês que isso é uma doença, tá? Eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem melhor esse vídeo, que eu expliquei o que é essa doença, enfim, e que realmente a minha mãe tem ela. Então, gente, justamente por ter sido enganada, eu acredito que agravou isso em mim. E claro, eu tenho ansiedade, então a ansiedade também gera essa coisa de você ficar ouvindo, né, achando que tá ouvindo a pessoa em casa, achando que ela ainda está em casa, sendo que não está. Não confiar 100% na pessoa. E claro, né, gente, não dá pra confiar na mãe narcisista de forma alguma. Como eu sempre digo, nunca acredite numa mãe narcisista. Nunca acredite em um narcisista em geral. Então, isso só foi gerando gatilhos piores, sabe? De eu ficar pensando que eu ouvi sim a voz dela e quando vai ver não tem ninguém em casa. Esse é um dos sintomas de estresse pós-traumático. Isso acontece, gente, não só quando a gente está ainda em cativeiro, né, morando com a mãe narcisista, mas também quando a gente faz o contato zero, quando a gente se afasta e não está mais vendo ela. Eu já recebi relatos, né, de pessoas que me contaram que mesmo em contato zero, mesmo morando longe, ficam com muito medo porque veem pessoas parecidas na rua, sabe? Pessoas que parecem com a mãe narcisista deles. Então a pessoa começa a passar mal, a se tremer todinha, né? E fica com aquele negócio assim, realmente começa a ter às vezes um ataque de pânico. E quando vai ver, não é a mãe da pessoa, entendeu? Não é a mãe narcisista, é outra pessoa, que não tem nada a ver. É só uma outra pessoa qualquer na rua. Mas só por ser parecida, a pessoa, devido aos traumas psicológicos, né, devido a tudo que passou com a mãe narcisista, começa a ter um ataque de pânico. Mesmo sem a mãe narcisista, muitas das vezes, não saber o endereço de onde você mora, não saber qual cidade você mora, ou você está num lugar longe, mas a pessoa fica com medo dela achar o endereço, dela achar a casa, dela perseguir de alguma forma, descobrir, né, o seu endereço. Piora muito quando a pessoa mora próximo, está em contato zero, né, tem a sua casa, mas mora próximo da mãe narcisista. Aí sim que essa pessoa realmente fica paranoica, achando que a mãe narcisista vai descobrir onde é a casa dela a qualquer momento, vai aparecer lá a qualquer momento, aparecer de surpresa, bater na porta. Tem muitas pessoas que têm medo de fazer novos amigos, justamente porque a pessoa faz algumas perguntas cruciais da vida, ou só curiosidade para puxar assunto,
e a pessoa fica com medo de responder qualquer coisa, achando que é uma pessoa mandada pela mãe narcisista. Isso é um sintoma de estresse pós-traumático, gente. Esse estado de alerta que a gente fica, que, querendo ou não, impede a gente de viver, porque a gente fica com dificuldades de fazer novos amigos, por exemplo, porque acha que todo mundo que vem falar com você foi amando da mãe narcisista. Impede a gente de relaxar de verdade quando ela realmente sai de casa e a gente pode, na teoria, respirar um pouco, né, aliviado. Mas não, a gente fica com esse estado de alerta, achando que a qualquer momento ela vai chegar, mesmo que ela tenha dito que não vai voltar naquele dia, por exemplo. A gente não acredita 100%, fica em constante alerta, achando que qualquer momento ela vai chegar. Alguns sobreviventes, infelizmente, me falaram, acho que foi uns 2 ou 3, que preferiram mudar de casa. Essa paranoia, esse estado de alerta chegou num nível que eles preferiram mudar de casa porque a mãe narcisista sabia onde era, então eles tinham um pouco de medo. A outra pessoa em questão, ela achou que a mãe podia descobrir o endereço, que a cidade era muito pequena e ela achou que era fácil descobrir o endereço, então ela preferiu se mudar para um lugar, né, uma capital maior. Isso sem a mãe narcisista dela dar indícios nenhum de que queria falar com ela. Mas foi somente por esse estado de alerta, por essa paranoia, a pessoa preferiu se mudar daquela casa. Isso é muito triste e preocupante, gente. Eu sei disso porque eu sinto isso, eu vivo isso na pele também. O que vocês passam aí, muitas das coisas eu também passo aqui. Eu acredito que a maioria de nós sobreviventes passamos por isso. Então isso não é algo fácil assim de lidar. Consequentemente, isso atrapalha no nosso sono. Muitos de nós temos insônia. Esse estado de alerta vai prejudicando em outras áreas da nossa vida. A gente não fica nesse estado de alerta só nessa situação com a mãe narcisista. Isso entra de uma forma no nosso subconsciente que a gente vai ficar em alerta e desconfiado com tudo e todos. Eu acho que um dos problemas, né, de muitos sobreviventes é justamente diminuir os traumas, sabe? Encarar como se os traumas fossem uma coisa leve, uma coisa fácil de ser resolvida. E não é assim, tá, gente? Porque se a gente for parar pra pensar, são anos e anos, né, convivendo e tendo traumas, colecionando traumas por causa da mãe narcisista. Então, por isso que eu sempre digo, nunca subestime a terapia, nunca subestime o que a terapia pode fazer por você. Porque esses sintomas de estresse pós-traumático, né, esse constante alerta, essa ansiedade, tudo que vem, né, acarretado com essa relação tóxica com a mãe narcisista, faz muito mal pra gente a longo prazo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consigo dormir direito mais. Claro que tem outros motivos, né? A ansiedade também gera isso. Mas claro, eu só tenho ansiedade por causa da minha mãe narcisista. Então vocês percebem que é uma cadeia? Uma coisa vai levando a outra e vai piorando lá na raiz do problema? É justamente por isso que a gente precisa sim fazer terapia, gente. Não subestime, não negligencie sua saúde. A gente só consegue mudar, eu não digo nem curar, porque acredito que estresse pós-traumático, né, não tem cura. Mas a gente só consegue melhorar esses sintomas fazendo terapia, buscando terapias alternativas com muito cuidado, claro. Tomem cuidado com o tipo de terapia que vocês vão fazer, mas a gente só consegue fazer algo para não ter tantos sintomas ruins quando a gente realmente faz alguma coisa. A gente precisa fazer algo para mudar essa nossa realidade. Porque, infelizmente, gente, ter uma mãe narcisista
ter muitos traumas, né? Colecionar traumas, infelizmente é uma coisa que a gente não pode mudar. Já aconteceu. O que a gente pode fazer é, a partir do conhecimento que a gente tem, a gente buscar alternativas para ser melhor, para se curar dos traumas, para diminuir, né, os sintomas de estresse pós-traumático. Procure sempre ajuda, tá? Principalmente com psicólogos, com psiquiatras, que é o mais certo, né, a se fazer, na minha opinião, que é algo mais seguro. Converse sobre essas questões, não fique colecionando traumas. E eu também vou deixar aqui na descrição para vocês o link do curso Como Superar Mães Narcisistas, que é um curso focado justamente para a gente ressignificar, superar, né, esse abuso de ter uma relação com uma mãe narcisista, se curar dos traumas e amenizar, né, os sintomas dessa relação tóxica. O link do curso vai estar aqui na descrição do vídeo. Me conta aqui nos comentários se você tem esse sintoma de estresse pós-traumático, que é estar sempre alerta, ter essas paranoias. Deixa sua opinião aqui nos comentários pra mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, compartilha com outros sobreviventes e se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!